Vamos lá, gente. Diabetes, uma doença crônica caracterizada pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue, o que pode provocar problemas em vários órgãos, se não for tratado, obviamente, né? A principal causa é a má alimentação, especialmente consumo excessivo de alimentos açucarados, industrializados. Mas aí junto disso vem a falta de atividade física e tantas outras coisas. A gente tem que estar de olho na nossa saúde sempre. O tratamento da diabetes normalmente exige que a gente faça alterações no estilo de vida, principalmente na dieta e na prática de exercício físico, mas também podem ser necessários remédios como antidiabéticos orais ou até mesmo insulina. Para a gente entender mais sobre esse assunto, eu recebo ele que é querido, uma autoridade em endocrinologia, Dr. Filippo Pedrinola. Seja bem-vindo. Muito bom te receber. Aqui. Obrigado pelo convite. Obrigada. Tanto tempo, não tem? Demorou para voltar. Também estava, doutor. Mas vamos lá, o assunto hoje é tão importante. Você já esteve aqui em outras épocas falando sobre diabetes, né? Mas é sempre bom lembrar. E a gente vai envelhecendo, parece que a probabilidade de novos diabéticos virem aparecendo aumenta, né? Aumenta sim. A incidência de diabetes no Brasil é grande, é por volta de 9% da população. E muitos desses casos as pessoas nem sabem, né, que tem o diabetes. Então ele é uma doença silenciosa, mas que, como você introduziu, na verdade é uma doença silenciosa que vai causando danos no corpo e a pessoa não percebe. E muitas vezes vai perceber e já está com algum problema mais intenso. A pessoa pode conviver com diabetes sem nem imaginar que ela tem diabetes por muitos anos? Pode, por muitos anos. Se não fizer exame, né? Se não fizer exame. Muitos casos são diagnosticados no exame de rotina, né? Então a pessoa vai, faz um exame e de repente a glicose lá está alta, está 200, 250, 300. E aí fala, puxa, eu nem sabia, né? E aí sim é importante começar o tratamento para evitar as consequências desse aumento da glicose no sangue por muito tempo, que vai minando algumas regiões do corpo gradualmente. Você disse que é uma doença silenciosa. A pessoa que tem diabetes, ela não tem nenhum desconforto? Depende da pessoa, ela pode ter alguns sintomas, como por exemplo, perceber que a visão está um pouquinho turva, né? Porque o açúcar ele aumenta também dentro do líquido do olho. Então, às vezes a pessoa começa a enxergar diferente, ou começa a ter muita sede, sentir um pouco de fraqueza, cansaço, ou perceber que de repente a imunidade não está boa, alguma ferida que tem dificuldade de cicatrização. Então são sintomas que em algumas pessoas quando aparecem, aí dá um alerta e a pessoa acaba procurando o médico e faz o diagnóstico. Olha, a gente tem até um vídeo interessante, um vídeo curtinho, com a locução do Dr. Drauzio Varella, que explica assim com um desenho bonitinho como é que isso tudo acontece no nosso organismo. A gente te mandou para dar uma olhadinha, eu vou compartilhar aqui com a turma, porque eu acho que exemplifica um pouco o que a gente está falando, não é? Ótimo. Depois a gente continua conversando. Vamos assistir juntos. Você sabe por que o açúcar em excesso é prejudicial? Quando ingerimos açúcar, ele chega no intestino, onde é quebrado em glicose, fonte de energia para o nosso organismo. Só que quando uma pessoa tem diabetes e não se trata, uma parte da glicose, em vez de ser usada pelas células, fica circulando na corrente sanguínea. Esse excesso pode causar várias complicações. Ele provoca a deterioração da bainha de mielina, responsável por proteger nossos nervos, o que provoca diminuição e perda da sensibilidade. Também danifica os vasos sanguíneos, o que facilita a adesão de placas de gordura e aumenta o risco de infarto e AVC. Nos olhos, os danos aos vasos sanguíneos da retina podem causar a retinopatia diabética, que sem tratamento pode levar à cegueira. Para evitar todas essas complicações, evite açúcar e carboidratos em excesso. E não seja sedentário. Na verdade é uma paciência. Olha lá, é muito interessante a gente olhar tudo isso e entender assim como é que é esse percurso desses níveis de açúcar alterados pelo nosso corpo, né? E entender o porquê que vai afetando tudo. Agora, existem tipos de diabetes, né, doutor? Existem 3 tipos principais. O diabetes tipo 1, que é aquele onde a pessoa precisa de insulina, que é uma doença autoimune. Então o corpo faz anticorpos que
danificam as células do pâncreas que fazem a insulina. Então, esse é um tipo de diabético que vai ter que usar insulina talvez pela vida inteira, né? O diabetes tipo 2, que é o mais frequente, mais de 90% dos casos, é um diabetes que normalmente nem precisa da insulina, às vezes em estágios mais avançados pode precisar, mas que normalmente são controlados e até revertidos com um bom estilo de vida. Então, com uma alimentação mais saudável, com perda de peso, com exercício físico regular, gerenciamento do estresse, né? Então, esse é o tipo 2, é o mais frequente, que a gente consegue tratar normalmente com mudança de estilo de vida e com medicamentos via oral. E o terceiro tipo é o diabetes gestacional, que ele aparece durante a gravidez. Então, são basicamente esses os 3 tipos que a gente tem hoje. Ok. Esse diabetes do tipo 2, que seria o mais frequente, é o que você disse que acomete 10% da população brasileira? É esse? É. E aí eu tô pensando aqui, né? E ele acontece mais a partir de uma determinada idade? A tendência é surgir mais tarde mesmo. Então, já se pede que pelo menos aos 40, 45 anos de idade, todo mundo pelo menos faça um exame de glicose, né? Mas ele acaba sendo pedido antes. Porque a incidência, então, nas pessoas mais maduras deve ser muito alta, né? É bem alta. E a gente vê cada vez mais em populações mais jovens por causa do sobrepeso e da obesidade, que vem crescendo no nosso meio. E a maior causa do diabetes tipo 2 é o sobrepeso e a obesidade, a tal da síndrome metabólica, que vai criando uma situação chamada resistência insulínica. Então, a gente vê cada vez mais em pessoas mais jovens também aparecendo diabetes. É possível que um jovem faça exames periódicos e esteja tudo ok, com sobrepeso e com sedentarismo, e de repente, de uma hora para outra, ele faz e ele está com diabetes? Pode ser de uma hora para outra, sim. É de uma hora para outra. Mas normalmente é um processo gradual. Apesar dos índices, né, assim, a parte de diagnóstico, até quanto de glicose é normal e tudo isso, então a gente vê que, por exemplo, o que é normal? Tem uma glicose de jejum até 100. Né? Então, até 100 é considerado normal. Entre 100 e 125 é o chamado pré-diabetes. E acima de 126 é diabetes. Então, a gente fala, puxa, uma pessoa que está lá com seus 120, 122 de glicose, ainda é um pré-diabético, não é diabético. Então, será que é um rótulo, né? Então, depois de 126, então é diabético. Mas isso já começou faz tempo. Então, a pessoa já está doente metabolicamente, né? E lá com seus 100 e pouco de glicose no jejum, né? Então, é importante intervir antes, para não deixar chegar no diabético. Mas aquela pessoa que é pré-diabética já está sofrendo os males, né? Agora, o pré-diabético consegue reverter mais fácil do que o diabético? O pré-diabético sim, mas o diabético também é possível de reverter. Então, porque também é um resultado desse mau controle, vamos dizer, metabólico, né, relacionado à glicose e à insulina. Então, você consegue reverter sim. Então, uma pessoa diabética do tipo 2, ela pode estar diabética, mas ela não é diabética, é isso? É isso mesmo. Olha, isso desde sempre, doutor, ou é mais uma evolução da medicina? Desde sempre, Porque eu vejo tantas pessoas rotuladas com diabetes do tipo 2 e acham que não tem mais o que fazer e tomam lá seus medicamentos, mas não buscam um estilo de vida saudável, né? Aí que está o X da questão, né? Então, a gente tem que tentar sempre buscar essa melhora, esse controle metabólico com estilo de vida, e isso é possível na maioria dos casos. Então, eu vejo diariamente pacientes que estão dentro do exame de diabético e que começam a emagrecer, melhorar a alimentação, faz exercício físico, dormir melhor e tudo isso, perde o peso, vamos dizer, o percentual, né, de gordura do corpo, e aí o diabetes simplesmente desaparece, né? E aí, com o diabetes desaparecendo, desaparecem as possíveis consequências terríveis do diabetes, como a cegueira, amputação, problemas cardiovasculares. Esse vídeo, o Drauzio fala tão bem, né? E quando ele fala dessas complicações, então, o açúcar alto no sangue, muito alto, ele vai como se fosse caramelizar, né? Fazer uma reação que acaba intoxicando várias células do nosso corpo, como, por exemplo, da circulação. Então, vai ali e vai danificando a parede dos vasos. Então, isso aumenta o risco de trombo no coração, no cérebro também, aumenta o risco de AVC, aumenta o risco de infarto, porque esse dano que acontece na parede do vaso facilita o acúmulo de gordura, de placa de gordura, por exemplo, então vai aumentando o risco. Nos nervos também isso acontece.
Se a gente pensar o nervo, vamos fazer uma comparação como se fosse um fio. Então, aquela borrachinha, aquele que envolve o fio, é como se o fio ficasse desencapado. Perde aquela, chama bainha de mielina. Então, isso a pessoa começa a ter o que chama de neuropatia. Né? Então, vai sentir perda de sensibilidade nas pernas, aí a circulação já vai ficando pior, e aí aumenta o risco de ter aquele pé diabético, né? Então, a pessoa não sente, machuca, e ao mesmo tempo tem uma piora da cicatrização porque a circulação não está boa. Então, isso vai favorecendo o aparecimento, por exemplo, dessa situação chamada pé diabético. Então, são várias coisas que vão acontecendo devagar, nos olhos, por exemplo. Então, vai tendo um comprometimento da retina, que é a parte neurológica da vista, né, que a gente enxerga. Então, vai acontecendo esse processo chamado retinopatia diabética, e é uma causa de cegueira. E outra coisa é em relação aos rins também. Então, vai comprometendo a função dos rins. E a maior causa de transplante renal é o diabetes. Gente, eu fico pensando, olha, vocês médicos, nutricionistas, vocês deveriam ser mais duros na hora de falar sobre isso, porque então eu tô aqui passada de imaginar que você, minha amiga ou meu amigo que recebeu o diagnóstico de pré-diabetes ou de diabetes, pegou, vestiu essa camisa e tá continuando com o mesmo estilo de vida. Aí você fala assim pra mim, não, claro que agora eu não como mais açúcar, mas se entope de um monte de outras coisas, continua comendo mais do que deve, continua no sedentarismo. E é uma doença reversível, com complicações terríveis. Como pode? Eu fico indignada de pensar nisso. Eu acho que porque risco não dá sintoma, né? Então, a pessoa está com problema, mas ela não está com sintoma e com isso automaticamente acha que está fora de risco, né? Mas isso é algo que a gente cabe muito ao profissional de saúde, né? De alertar, de fato. E olha, vamos mudar aí o estilo de vida, não é tanto assim, né? Tem que mudar o estilo de vida. Mudar. Mas olha, o doutor Felipe Pedrinola, ele é um doce, né? Aí se fosse médico, eu já falava assim, escuta aqui, minha amiga, acorda pra realidade, vamos mudar esse estilo de vida. Porque, gente do céu, né? É tão triste quando a gente vê um diabético lá na frente com as consequências. Da aflição. Ai, amiga, pode mudar essa história. Se você tem alguma dúvida, quer ver? Vamos colocar aqui na tela. Dá pra colocar nessa ou tem que ir naquela ali? Aqui já tá, mas deixa eu ir aqui nessa. Ó, deixa eu só te mostrar onde é que você vai escrever. Aqui tá a nossa fotinho. Essa foto aqui, quem tirou, judiou da gente, que não tá favorecendo a gente não, viu? Não. Olha lá. Tá travado aqui. Você vai na bolinha aqui e manda aqui nessa foto a pergunta que você quer fazer. Doutor Felipe Pedrinola responde já. Combinado? Você me dá 2 minutinhos? Então eu volto aí. Agora vamos lá. Doutor, eu acho que já temos muitas perguntas. Vou ver se a produção já consegue liberar aqui pra gente. Porque eu adoro ser mais pontual, né? De ajudar a turma que está em casa. A Esther Oliveira já pergunta o seguinte. Quero saber do doutor como tentar manter o diabetes. Minha mãe tem diabetes baixa. Eu acho que ela deve estar falando de açúcar elevado no sangue. Mas agora está subindo muito. Chegou mais de 300. Aí ela come alguma coisa e desce demais. Aí come alguma coisa, sobe de novo. Eu acho que ela quer saber como é que ela consegue manter os níveis de açúcar no sangue de forma mais estável, né? Estável. Então, isso depende muito da alimentação. Porque muitas vezes a pessoa tem o diabetes, daí come alguma coisa, muitas vezes um doce, alguma coisa de alto impacto, né? No açúcar sobe rápido. E aí fala, nossa, piorou, eu fiz o teste, daí fica sem comer, né? Não come direito, depois vai lá para baixo, passa mal, pode ter hipoglicemia. Principalmente se estiver tomando medicamentos também, né? Então, o diabético tem que ter uma alimentação que é muito mais liberal hoje em dia do que era um tempo atrás. Você fala, não pode comer nenhum carboidrato, hoje não é assim. Então, para quem já tem diabetes, vamos evitar o quê? Açúcar, né? O açúcar aquele adicionado, mas também doce, tudo que tem açúcar na composição. Tomar um certo cuidado com o que a gente chama de carboidrato simples, né? Que sobe açúcar rápido, como farinha branca, por exemplo. Então, tomar certos cuidados nesse sentido e ter uma alimentação que seja de uma forma sempre constante, regular, respeitando uns intervalos, né? Para não ficar muito tempo sem comer e também quando vai comer, não comer coisas que impactem muito a glicose. Então, o que dá para ver aqui quando tem essa oscilação, que provavelmente ela está tendo uma dieta que não é adequada para ela. Não dá para ser daquela que passa o dia inteiro sem comer e de repente faz aquele pratão no jantar. Tem que comer, nesse caso, bonitinho lá. Porções pequenas e bem equilibradas. Joia, obrigada pela pergunta, Esther.
Sandra Mara França, na hora de fazer o teste do diabetes, se eu ficar nervosa, pode ter alteração no resultado? O nervoso pode até, porque quando a pessoa fica nervosa, né, ela libera alguns hormônios que são os hormônios do estresse, principalmente adrenalina e cortisol, por uma glândulazinha que a gente tem chamada glândula suprarrenal. E aí é uma situação, esses dois hormônios aumentam a glicose no sangue. Então é uma coisa que pode mexer um pouquinho, mas de forma geral não é que vai ter um impacto tão grande assim, até porque o estresse, o nervoso, então respira um pouquinho, espera passar e faz o teste. Né? Perfeito. Obrigada, Jussara. Vamos lá, próxima pergunta. Se você ainda não mandou, é só ir lá na foto que estamos. Eu, doutor Felipe Pedrinola, manda a pergunta que a gente faz aqui. Próxima. Boa tarde, eu me chamo Jussara, moro em Cruz das Almas, Bahia. Gostaria de saber o que significa pré-diabetes. Pré-diabetes é aquilo que a gente até falou um pouquinho no começo, né? Mas o pré-diabetes, quando a pessoa vai fazer o teste da glicose, né, seja no laboratório, aquele de pontinha do dedo, mas tem que ser uma padronização, tem que estar em jejum, né? Então a pessoa faz o teste no jejum, ficou lá 6 a 8 horas sem comer, faz o teste e vê que deu acima de 100, entre 100 e 126, porque abaixo de 100 é considerado normal. Se estiver entre 100 e 125, aí é considerado pré-diabetes. E acima de 126 já é diabetes. Mas aí tem outro teste que a gente usa para complementar, que chama também de sangue, chama hemoglobina glicada. E é um exame normal de sangue e a gente vai ver o pré-diabético, aquele que tem essa hemoglobina glicada, que mede o quê? Vê a média dos últimos 3 a 4 meses da sua glicose, como ela se comportou. Porque você pode estar com uma glicose alterada naquele dia e não tanto no outro. Então você faz esse teste para ver a média dos últimos meses e se estiver entre 5,7 e 6,5 é considerado pré-diabético. Carlos Antônio diz, boa tarde, tomo 3 litros de água por dia. Minha glicemia baixou. Devo continuar tomando esse volume de água? Volume de água é uma coisa engraçada, que todo mundo fala, eu tenho que tomar 3 litros, outro fala 2, outro fala 4. Então a melhor maneira de a gente definir a quantidade de água é assim, é 35 ml por quilo de peso. Porque a gente pegar de repente uma pessoa que pesa 45 quilos, não vai ser o mesmo volume de água que tem que tomar de uma que pesa 110. Né? Então a gente usa muito isso, né? 35 ml por quilo é uma quantidade de água bacana. Então uma pessoa, por exemplo, que tenha 70 quilos por aí, vai ter uma ingestão por volta de 2 litros, 2,5 litros de água por dia. Tomar mais que 2 litros, 2,5 litros de água por dia faz mal? Só se for muita água demais, né? 2, 3 litros não vai chegar a alterar. A pessoa que bebe muita água, pode diluir alguns minerais no sangue, principalmente o sódio, né? E a pessoa tem uma diluição desse sódio e pode se sentir mal. Como se fosse a falta do sódio no sangue, cai a pressão. Tá. Próxima pergunta é da Denise Fioravante. Qual exame é mais certo para detectar diabetes? Insulina ou glicose? Fiz de glicose e deu 93. Estou muito preocupada. Então, 93 é dentro do normal, né? E a insulina ela é utilizada porque a pessoa pode estar com uma glicose normal, mas ela está ficando com essa glicose normal às custas de muita produção de insulina pelo pâncreas. Então a gente chama essa situação de resistência insulínica, que é uma situação que muito provavelmente a pessoa pode evoluir para um diabetes depois. Então, estou com a glicemia normal, mas se a insulina estiver muito alta, e tem um índice chamado índice Roma, que a gente faz uma continha que leva em conta a insulina e a glicose para ver se tem resistência à insulina. E aí, quando você está na dúvida, de repente é bom pedir uma hemoglobina glicada também. E outro teste que se faz é um teste chamado teste de tolerância à glicose. Então, dá para a pessoa tomar no laboratório, né? 75 gramas, ela ingere 75 gramas de glicose e aí vai ver a dosagem depois de 1 hora e depois de 2 horas da glicose e da insulina, para fazer o diagnóstico direitinho. Perfeito. Já vou passar para a próxima pergunta, que é da Diana, mas eu lembrei que você falou ainda há pouco sobre diabetes gestacional e a gente falou bastante de diabetes que pode ser reversível. No caso da 2, pode ser reversível. A diabetes gestacional também pode ser reversível? Por exemplo, uma gestante pode fazer o exame da glicemia e perceber que está alta e, de repente, mudar o estilo de vida e baixar? Ou não é reversível? É reversível também. Pode acontecer. Então, normalmente, se pede um exame de glicose para a mulher grávida no início da gestação, até a 20ª semana. Aí faz um exame de glicose. Na mulher grávida, o critério diagnóstico muda. Então, se tiver acima de 92,
a glicemia de jejum já pode ser um pré-diabetes. E aí a hemoglobina glicada também é um número um pouquinho mais abaixo. E aí lá entre o 24º e o 28º dia da gestação, a gente pede esse teste de tolerância da glicose, para ver se a resposta dela é uma resposta pré-diabética ou diabética. Então os números na gestação mudam um pouquinho, porque a placenta, a natureza é tão bem feita, né? Porque a placenta ela faz hormônios. Então ela faz alguns hormônios pensando no seguinte, poxa, tem aqui uma criança que eu preciso alimentar, então eu tenho que ter bastante glicose para ela. Então a placenta faz hormônios que diminuem a ação da insulina na mãe. E é por isso que tem a chance da mulher desenvolver o diabetes na gestação, principalmente se estiver acima do peso, né? Então a incidência é alta, 18% das mulheres gestantes têm diabetes gestacional. Traz bastante risco, né? Traz muito risco, porque acho que todas as candidatas a ser mãe têm que saber que você começa a interferir na saúde do seu filho antes de você engravidar. Porque tudo os hábitos de vida da mulher, do homem também, mas nesse caso pensando na gestação, ela vai ter alterações na genética dela, são alterações epigenéticas, e isso passa para a criança depois. Né? Então, existe isso, uma coisa nova que a gente sabe hoje, né? Então, a maneira como você vai se cuidar antes da gestação, durante a gestação, vai influenciar a saúde do seu filho depois. Então, a gente sabe que a mulher que está grávida e está gestante e está com um diabetes gestacional, aumenta muito o risco dessa criança nascer grande. Chama macrosomia, acima de 4, 5 quilos. E muito mais risco também de ter hipoglicemia na criança depois que nasce. Né? Então, e aumentar riscos também de diabetes no futuro, de obesidade. Então, tem implicações não só para a mãe, né, de pré-eclâmpsia, no aumento da pressão na gravidez, tudo isso, mas também para a criança que vai nascer depois. Perfeito. Se a gente mantiver, eu acho que uma rotina saudável, né, um estilo de vida saudável, a gente está preparado para o que der e vier. A gente tem que lembrar disso. Pode ser só ali, naquele momento, tem que se cuidar sempre. Vou deixar a pergunta da Diana no ar. Ainda dá tempo de você mandar sua pergunta. Manda lá no Vida Melhor Oficial, nosso Instagram. A Diana quer saber se tem diabetes emocional e se diabetes tipo 1 tem como reverter. Eu volto já já. E eu tenho uma pergunta aqui na minha cabeça também. Eu já vou deixar também no ar para você saber que a gente vai falar sobre isso. Tem muita gente que não tem diabetes usando medicamento para diabetes. Será que isso pode causar diabetes? Você vai falar sobre isso já já também. Mas em todas as situações, a gente pode recomeçar, graças a Deus. Vamos lá. A Diana deixou uma pergunta. Existe diabetes emocional? Não. Não? Não. Não. Segunda pergunta dela. Diabetes tipo 1, tem como reverter? Também não. Porque o diabetes tipo 1, quando a pessoa fica insulino dependente, claro que assim, pode ser um diabetes tipo 2 que evolui para um diabetes tipo 1. Então, já os remédios para o via oral não são suficientes, ela começa a ter que usar a insulina. Nesse caso, a pessoa que virou do diabetes 2 para o 1, aí se ela melhorar os hábitos, pode ser que ela volte e diminua a necessidade da insulina, né? Mas o diabetes tipo 1 que a gente chama mesmo, aquele diabetes que é autoimune, né? Que já começou, normalmente, pessoas mais jovens. E esse não tem como reverter. Agora, doutor, eu já ouvi em algumas situações a pessoa falar assim, ela desenvolveu diabetes depois que perdeu a mãe, Isso não tem relação emocional? Então, aquilo que a gente estava falando, por exemplo, do emocional, né? Então, o estresse aumenta alguns hormônios, então isso, o lado emocional pode piorar um pouquinho. A criança, por exemplo, isso pode acontecer por emoção? Não. Então não é para relacionar uma coisa a outra. Está ansiosa, está mais preocupada, isso pode momentaneamente mexer com a glicose dela, mas não de causar o diabetes. Perfeito. Vou deixar minha pergunta sobre esses medicamentos que a turma está usando para emagrecer, que são medicamentos para o diabético. Será que isso pode causar diabetes para o final, tá? Vamos continuar aqui. Rita Amorim, psicóloga, pergunta. Fale sobre a glicada. Qual a importância desse marcador? A glicada é a hemoglobina glicada. Né? A hemoglobina glicada é um outro exame de sangue que ele mede assim, porque se a gente imaginar, tem algumas células do corpo que não precisam de insulina para entrar a glicose. E a célula vermelha, que chama hemácia, ela não precisa. Então, se a glicose estiver muito alta no sangue, entra nesse glóbulo vermelho. E aí
faz uma glicosila a hemoglobina, né, que está dentro dessa célula. Então, a gente consegue, como a vida desse glóbulo vermelho é mais ou menos 120 dias, 3, 4 meses, então tudo que marcar ali e marcar essa glicose dentro dessa célula, então a gente vai saber qual que é a média da glicose nos últimos 3 a 4 meses. Então, ela é super importante mesmo, e a gente sabe que a pessoa que tem essa hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,5 é pré-diabético, e acima de 6,5 já é considerado diabético. Ok. A gente já ouviu o Dr. Felipe Pedrinola falando um pouco sobre as diferenças entre uma diabetes e outra, mas só para a gente fazer o resumo e deixar tudo bem claro, a Cris está perguntando qual é a diferença entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1, que pega mais pessoas mais jovens, né, começa numa situação mais jovem, é uma doença autoimune. Então o corpo começa a fazer anticorpos que vão atacar as células que produzem insulina no nosso corpo. Então essas células deixam de existir, elas acabam sendo liquidadas, vamos dizer, ali lá no pâncreas, e a pessoa acaba ficando dependente do uso da insulina. Porque a pessoa não vai conseguir a produção de insulina necessária para fazer a quebra da glicose, é isso? É isso aí. Do açúcar, né? Do açúcar. E aí vai precisar tomar insulina, né? E a diabetes do tipo 2, eu fico pensando, então, essas células que ficaram produzindo ali a insulina acabam ficando cansadas de tanto que elas têm que produzir insulina, de tanto que a pessoa está comendo açúcar. É por aí. Aí ela vai ficando desanimada. Agora é interessante que seja nisso. Tem gente que tem glicose mais alta, tá diabética, você vai dosar a insulina dela, tá alta também. Você fala, mas como assim, né? Porque aí é uma coisa chamada resistência à insulina. Quer dizer, ela faz insulina, mas essa insulina não consegue funcionar bem no corpo. Aí vem o diabetes, mesmo com insulina alta. Por isso que o problema, às vezes, no diabetes tipo 2 não é falta de insulina, mas é o excesso de peso, o sedentarismo. E então não é... Por isso que esses pacientes a gente tem que tratar de outra forma e não dando insulina para eles. Muito bem. A Eliane Vec, ela está perguntando se tem algum remédio, por exemplo, chás caseiros que baixam a glicemia, porque ela está pré-diabética. Ela diz que está sempre acompanhando o programa e prestando atenção nas informações. Tem fitoterápicos que podem melhorar o controle da glicose. Eu até falei de um agora, que falou. tem um monte de coisa, cajueiro, pau-tenente, berinjela, picolinato de cromo. Tem o cromo, tem. Né? E se a pessoa unir tudo isso a um estilo de vida saudável e começar a comer melhor, Ótimo. ela volta. Volta, vai ajudar. É uma escolha. É uma escolha também. É uma escolha. Diabetes do tipo 2 e pré-diabetes é uma escolha. É uma escolha. Posso falar isso ou estou sendo muito cruel? Não, pode sim, pode falar sim. Quer dizer, a gente sabe que a pessoa vai precisar de medicamentos, em algum caso, vai. Mas se ela melhorar o hábito de vida, o melhor remédio é fazer exercício, comer bem e ficar com peso dentro da faixa normal, né? Aí remédios podem vir durante esse processo. A pessoa está começando a se cuidar, mas às vezes a glicose está muito alta, então a gente pode lançar mão de medicamento para que ela já vá melhorando, né? Existem algumas doenças que vão contribuir para que apareça o diabetes do tipo 2? Por exemplo, problemas na tireoide e outras coisas mais? Tem sim, porque, por exemplo, problema na tireoide, a pessoa tem um hipotireoidismo, né? Aquela tireoide que é mais lenta, não funciona direito, e isso também pode aumentar a tal da resistência insulínica. Então, favorecer o aparecimento do diabetes tipo 2 se não tratar a tireoide. Outra situação é, por exemplo, as pessoas que têm doenças autoimunes, doenças reumáticas, que precisam tomar corticoide, né? Então, vai usar muito corticoide e o corticoide piora a ação da insulina no corpo. Então, a pessoa que tem que tomar esse tipo de medicamento pode aumentar o risco de aparecer um diabetes tipo 2. Mas mesmo nesses casos, é reversível? Também. Bom, deixei a pergunta para o final, né? E essa turma toda que fica desesperada para perder peso e tal, fazendo uso dessas injeções, desses medicamentos que são destinados ao diabetes, que a gente está usando off-label, elas correm o risco de virarem diabéticas por conta disso? Não correm. Tanto que hoje não são mais off-label, né? Porque essas canetinhas emagrecedoras, né, como ficou conhecido, elas já têm, imagina que a primeira dessas já foi há 26 anos atrás. Então, a gente já tem mais de 2 décadas de estudo dessas canetinhas que foram lançadas justamente para tratar o diabetes. Mas aí começou a se ver que o efeito colateral era emagrecer.
e começou a se estudar para emagrecimento também. Então hoje a gente tem já algumas canetinhas no mercado que podem ser usadas por diabético, mas tem indicação em bula também para emagrecimento. Então deixou de ser off-label e não aumentar risco de desenvolver diabetes, não. Então pode ser bastante interessante. Olha lá, quanta informação boa, né? Dr. Felipe Pedrinola é sensacional. Você que quer passar em consulta com ele é o 11 30 78 0124, 11 30 78 0124, mas siga também no Instagram, porque tem tanta informação lá, Dr. Filippo, com 2 P's, Pedrinola. Dr. Filippo Pedrinola. Muito obrigada. Obrigado, Cláudia. Alegria de Prazer te estar receber, aqui. revê-lo e até a próxima. Até a próxima. Viu? Agora vamos